Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje, no mês das mulheres, estamos recebendo aqui a doutora Dálice Ceron, que é delegada de polícia, ela que coordena a DDM, que é a Delegacia da Mulher, do Idoso, que mais? Da criança, do adolescente. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É muito bom participar de programa como o de vocês, né? De uma audiência que eu sei que é muito intensa. Muito obrigado por ter vindo. Mas antes da gente começar, vou pedir aquele tradicional pedido de que você se inscreva no canal, que é importante para acompanhar nosso conteúdo, dá aquela curtida, aquele like, aquele joinha, clica aí para mais pessoas conseguirem ver o conteúdo. E quanto mais a gente tem engajamento aqui no nosso vídeo, mais pessoas podem assistir uma informação tão importante que a gente vai dar hoje. A convidada veio em homenagem ao mês da mulher. E antes de a gente começar, também vou falar do nosso colaborador, o QAP Brasil, a loja QAP Brasil, loja de armas e munições, que fica aqui em São José do Rio Preto. Eles têm duas lojas, uma na Avenida Presidente Getúlio Vargas, perto da UPA Tangará, e a outra na Avenida Constituição. E eles também têm o clube de tiro ali em Badibacite. Inclusive, policiais têm 50% de desconto lá para se filiar. Aquele policial que quer se filiar ao clube, que quer ter uma manutenção ali no clube. Agora, o policial que quer só usar o clube de tiro ali, eventualmente ele pode ir até de graça, né, lá no QAP Guns Club, beleza? E já aproveitando, vou dar nosso presente para a convidada, que é uma caneca personalizada aqui do Poliscast e da QAP Brasil. Obrigado, já para a senhora ficar lembrada da sua participação aqui do nosso podcast. Obrigada. E também o nosso novo colaborador, né? A farmácia aqui do Alessandro Rimoli, nosso farmacêutico aí, querido da Guarda Municipal. Multidrogas, fica ali no bairro Fraternidade, aquele bairro que fica ali perto do Vila Conte, daquele salão de festas Vila Conte, ali próximo Engenheiro Schmidt. O telefone a gente vai deixar aqui na descrição. O endereço Avenida Kleber Miguel Melara, 806, lá no Fraternidade. Um ótimo atendimento. Inclusive, também tem um bom desconto para policiais. A farmácia do nosso querido Alessandro Rimoli. Obrigado pela colaboração no nosso Poliscast. Doutora, agora vamos começar a nossa conversa. Queria que a senhora contasse um pouquinho da história da senhora, né? Fica à vontade para contar alguma coisa pessoal, mas também da carreira, como que entrou na polícia. Márcia, a princípio, eu tentei, né, a área da educação. Eu cursei a faculdade de estudos sociais, pedagogia. Eu trabalhava numa escola, né, como escriturária. Eu achei que eu poderia crescer dentro da educação, mas não era aquilo que eu queria. Eu me espelhei num irmão que é de escrivão de polícia. Ele me levava na delegacia para ver os procedimentos. E logo depois eu comecei a fazer direito. E falei, não, eu vou prestar concurso, né, para a polícia. A minha altura não permitiu que eu fosse escrivã, de pronto. Porque antigamente exigia altura, né? E eu não tinha 1,60 m. Então, eu entrei sem saber o que eu estava fazendo, porque me informaram que entrando na Secretaria da Segurança, depois não teria mais esse limite. Uhum. Então, eu passei no concurso de operadora de telecomunicações, fiquei em São Paulo, 2 anos no Centro de Comunicação da Polícia Civil, CEPOL. Foi muito bom, uma experiência muito boa. Mas eu prestei concurso para escrever e passei logo em seguida. Mas demoraram para chamar. Demoraram, esse período eu trabalhei em São Paulo. E depois como escrivã também, né? Eu fiquei 3 anos em São Paulo, crimes fazendários, na divisão de homicídios, né? Antigamente era uma divisão. E aí eu consegui transferência, trabalhei 5 anos em Guapiaçu como escrivã. Foi muito bom, porque a gente teve noção assim, de uma clínica geral, né? Dentro da polícia. E aí eu vim trabalhar como escrivã aqui na DDM. Certo. Prestando, estudando já, né? Concluindo a faculdade e tal, estudando, até que eu ingressei na carreira de delegado. A primeira delegacia foi Santa Fé do Sul, mas aí a doutora Suzana, que era delegada na época, aqui, né, em Rio Preto, ela falou que ela iria para uma outra unidade, uma seccional, e gostaria que eu continuasse na DDM
onde eu já tinha sido escrivã. E estou aqui aí há 33 anos. 33 anos só aqui como delegada da DDM. Como delegada da DDM. Já fui em José Bonifácio também, né? Um período eu passei em José Bonifácio, fiquei lá uns tempinhos. E a gente continua, inclusive, acumulando lá em José Bonifácio, depois que eu vim para cá. Mas sempre com um pezinho aqui na DDM. Uma curiosidade, quantos anos a DDM seria uma delegacia especializada, assim eu poderia chamar? Isso, é uma especializada. Há quantos anos existe essa... A senhora sabe? Acredito que assim, uns 37 anos, ela faria, acho que, salvo engano, 38 anos agora em outubro. Só aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto, porque como escrivã, né, eu fiquei 3 anos como escrivã-chefe da DDM. Então, eu peguei logo no início, não me recordo se ela já tinha 1 ano. Mas eu acredito que é mais ou menos por aí. A Lei Maria da Penha ela é bem mais recente que isso, né? A Lei Maria da Penha ela é de 2006. Tá bem mais recente. É bem mais recente, 2006. E antigamente, antes da Lei Maria da Penha, a DDM atendia a mulher em toda e qualquer situação. Né? E também a mulher fora desse contexto doméstico. Entendi. Até briga de lixo na calçada nós atendíamos, né? Sendo mulher, ia para lá. Ia para lá. Com exceção de crimes patrimoniais. Entendi. Né? E com a Lei Maria da Penha já restringiu, porque a demanda aumentou muito. Uhum. Aumentou essas campanhas, né? A publicidade que se deu a essa situação. Então, isso estimulou muitas mulheres procurarem pela unidade e hoje realmente ela registra um movimento intenso. Se a gente for pensar que no passado tinha menos, vamos dizer assim, acho que nos números teria menos violência doméstica, mas se a gente for entender, na verdade as mulheres procuravam menos a polícia, né? Hoje, como tem uma divulgação, um atendimento, leis melhores, não é que aumentou a violência, teoricamente deve ter aumentado o atendimento mesmo, né? Não, realmente, né? A gente viu assim que a demanda da DDM foi aumentando gradativamente. As mulheres tinham vergonha, né? Porque elas estavam acostumadas a procurar um distrito e não ter aquele atendimento acolhedor que elas gostariam. Na verdade, havia até uma cultura da tolerância, uma cultura que normalizava esse tipo de conduta, achava que a mulher não tinha o que fazer. Né? E a gente já sabe de histórico de delegado que mandou a mulher trabalhar em casa, arrumar serviço, entendeu? Então, elas tinham um tratamento diferenciado, porque, infelizmente, a nossa cultura é muito machista, né? Muito machista. Mas, assim, com esse trabalho, a publicidade que se deu, o acolhimento da delegacia, né? E aí hoje nós somos 5 delegados lá e trabalhamos, assim, arduamente. E... você falou do atendimento que hoje são crimes, antigamente era qualquer crime envolvendo mulher. Hoje, quais tipos de atendimento, quais tipos de violência especificamente são feitos ali na DDM? Hoje nós só trabalhamos com a violência doméstica e familiar dentro desse contexto, né? E também nas relações amorosas, independente da identidade de gênero, né? Quando se trata de relação homoafetiva, nós também atendemos. E também como fala, essa seleção também se dá em relação às crianças e adolescentes, né? Vítimas, crianças e adolescentes também de violência doméstica e familiar. Mas do crime sexual nós atendemos todos, independente, não precisa necessariamente ter ocorrido dentro de casa. Né, em qualquer espaço que tenha ocorrido, independente do autor, se é parente ou não, é a DDM, né, menino, além das meninas. E também houve aglutinação na delegacia do idoso. Então, hoje a delegacia trabalha com a mulher, com a criança adolescente e as pessoas idosas. Entendi. Então, ficou a violência doméstica, o idoso, o adolescente... crimes sexuais, né? No geral. Isso. Então, foi isso. Interessante o pessoal saber quem quer procurar, né? A DDM no local certo. E até o pessoal que é da polícia, às vezes, vai apresentar a ocorrência, acontece não é aqui, lá no plantão, né? Fica esse jogo, né? Fica esse jogo. Isso. Interessante a gente
ter certinho. E a questão das medidas protetivas, como é que funciona? Então, a gente entende que realmente foi um grande avanço, sabe, prevista na Lei Maria da Penha. Porque hoje a mulher tira o homem dentro de casa, dentro do espaço assim, de 24 horas. Uhum. Né? Às vezes até menos. Se registra uma ocorrência pela manhã, elas preenchem um formulário que nós chamamos de requerimento de medida protetiva, elas sinalizam o que elas querem. Se elas moram com o indivíduo, elas vão sinalizar o afastamento dele do lar, né? Que não mantenha nenhum contato, nem mesmo pela rede social, sabe? Tem indivíduo que manda Pix, recado através de Pix. Não, isso aí é descumprimento de medida. E o descumprimento de medida é uma afronta à ordem judicial. Isso gera prisão. Ele manda o Pix e com uma descrição. Com mensagenzinha, ele anota lá. Mas manda pouquinho, R$1. O dinheiro bom não manda, né? R$1 de cada vez e uma mensagem tremenda. Né? E isso também consiste em descumprimento. E aí, quando é uma conduta afrontosa à ordem judicial, isso gera inquérito policial e até mesmo cadeia. Certo. Você estava falando de uma sociedade que é mais conservadora, né, antigamente. A senhora queria que a senhora falasse se a senhora vê melhora nisso e se existem casos ainda que a senhora fala, nossa, essa pessoa parece que está vivendo nos anos 50 ainda, ela acha que manda na mulher, que pode bater, que pode, né? Como isso acontece? Não, acontece muito. Inclusive, os feminicídios decorrem dessa situação de poder. O homem, né? A gente não pode generalizar, tem muitos homens bonzinhos e as mulheres não são totalmente boas. É que o nosso tema hoje é violência contra a mulher. Mas o homem entende, ele foi criado para ser macho. Ele foi criado para mandar. E ele tem essa situação como normal. Ele acha que ele pode bater se a mulher erra. Não, eu estou corrigindo. Quantas vezes que a gente ouve essa palavra? Não, eu bati para corrigir. Sabe? É como se ele substituísse a presença paterna, né? Aliás, nem isso pode mais. Não podem dar uma palmada numa criança, né? Então, ele age assim por quê? Porque ele viu o pai agredindo a mãe também. Ele tem isso como certo. E assim como a menina aprende a tolerar a violência. Porque ela é a referência materna, a referência de vida familiar, né, que ela teve. E com isso vai crescendo, vai aumentando. Eu digo assim, é o elo dessa corrente da violência. Porque se tem 3 filhos, os 3 vão sair daquela casa pensando com esse conceito de violência. Assim como a menina aprende a tolerar e tem uma dificuldade muito grande em denunciar. E quando denuncia, de manter essa medida protetiva, sua decisão de separação, né, ela acaba reatando. E tem muita mulher que ainda acha, por exemplo, que é assim mesmo, acho que ele não tá tão errado. Tem. Esse aprendizado que eu te falei, ela viu a vida toda a mãe apanhando e a mãe tolerando e sair. Eu nunca me esqueço, uma vítima, ela tinha sido esfaqueada, levado várias facadas pelo corpo. E foi a própria enfermeira de UTI que falou que quando ela começou a se manifestar, ela falou, eu tenho culpa. Como se justificasse aquela conduta. Nada justifica uma violência, sabe? Mas ela provocou. Acho que o homem tem que saber lidar com essas provocações. E também temos mulheres agressivas. Não é só o homem que é agressivo. Tem muita mulher agressiva. Mas não pode haver excesso. Como dizem, né? Alguém tem que ter juízo. Quando os dois perdem juízo, é uma loucura. Existe, acho que é uma curiosidade, né? Existe medidas, por exemplo, de mulher, homem contra mulher, a mulher que bate no homem, isso existe ou não? Olha, existe. Existe mulher que bate em homem, sim. Mas aí a DDM não atende, porque não compete. Ele é vítima masculina, né? A gente orienta aí no distrito policial, ele pode pedir uma medida cautelar até quem entenda
pelo princípio da isonomia, né? Princípio constitucional, os direitos são iguais, né? Uhum. Houve juiz que realmente concedeu a medida cautelar, medida prevista na Lei Maria da Uhum. Penha. Mas tem a Lei Processual Penal, artigo 319, que também autoriza Uhum. a conceder medida cautelar em desfavor da mulher, como no caso, né? que você tá perguntando. Se for um casal homossexual, não sei se é essa palavra que é a correta, ele também existe essa medida, por exemplo, ou não? Existe. E acontece em casos? A gente tem alguns casos, sim. A gente considera sempre o nome social, né? Uhum. Se ele tiver o nome social, né? Identidade sexual de gênero, que nós Uhum. chamamos, gênero feminino, ou nome social, aí como fala, seria usuário da DDM mesmo. Agora, dois casais, eles se relacionam, mas ninguém tem identidade feminina. Uhum. Não, aí então o caso é do DP. Se a pessoa tá com dúvida, assim, será que eu tô sofrendo de alguma violência mesmo? Ela pode procurar a DDM para se orientar, né? Às vezes fazer um boletim de ocorrência. Sim, nós estamos lá para orientação, né? Tem um pessoal lá que registra ocorrência. Temos também 2 técnicas hoje, uma assistente social, uma psicóloga da Secretaria da Mulher, né? Que ocupam a sala Lilás, é uma sala de acolhimento às Uhum. vítimas. Então, se as pessoas querem informação com relação a relacionamento, elas também estão dispostas à orientação. Voltando um pouquinho na história da senhora, esse cargo que a senhora falou de telecomunicação é o mesmo que existe até hoje, aquele agente de telecomunicação, quando a senhora entrou na polícia? Existe, só que na minha época eram aquelas mesas enormes. Época do telex, eu aprendi telex, a gente tinha uma fitinha, né? Você digitava e saía uma fitinha, e a gente, no fim, acabava lendo aquela fitinha com bolinhas, né? Picotadas. Que nem naquele filme de guerra, que vem aquelas máquinas grandes, né? Imagina isso aí há 37 anos atrás, né? 38, foi quando eu entrei. Imagina isso. Foi muito bom. Tinha até aquele tipo de comunicação que eu não consigo lembrar, que batia assim. Código Morse? Código Morse, mas tinha outro nome. Tinha um senhor, inclusive ele era deficiente visual, e que ainda ele tinha um espaçozinho nesse centro, nem sei se usava aquilo, né? Mas era mais rádio em São Paulo, né? Onde você tinha contato, você recebia a ocorrência, você passava para a rede toda, era muito legal, sabe? A questão a senhora falou que deve ter mais de 40 anos na polícia, já tem mais de 40 anos de carreira. Tenho. E aí já pode aposentar, mas decidiu ainda ficar mais um pouco. É por gosto do trabalho mesmo? Eu acho que eu me identifiquei muito. Uhum. Acho que eu me identifiquei muito com o trabalho. Eu não sei, quando eu terminei colegial, eu queria fazer serviço social, queria fazer faculdade. Mas eu não trabalhava, eu dependia do meu pai, né? Na época. E aí, eu morava em Monte Brasília. E foi criada a faculdade, sala da faculdade lá, e meu pai falou, não, você entrar aqui, ó, tem faculdade aqui, e eu seguro. Depois eu comecei a trabalhar e eu custei minhas próprias, né, os outros cursos que eu fiz. Mas aí já não dava para sair fora de casa, né, e ficava muito oneroso. E o mês da mulher, como é que tá sendo o trabalho agora? Intenso? Muita divulgação, aparecendo muito na TV, tem... A gente é muito procurada, né? A gente é muito procurada para falar, até para estimular as pessoas a não suportarem a violência, né? A violência, como eu falei, eu falo assim que é uma grande pobreza. Uma grande pobreza. Não adianta morar num castelo, sabe? Que se tiver violência, eles vivem numa situação de imensa pobreza. Se morar numa favela com amor, não há de se falar em pobreza. Pobreza humana, né? Então, é muito importante, porque a violência doméstica ela não é só coisa de pobre. Né? Ela é democrática, ela tem qualquer classe social. Aliás, ela é mundial, né? Ela é mundial. Europa também tem esse espírito machista, né? Essa cultura machista.
E então ela tem que ser combatida, nós não podemos tolerar, sabe? Porque como eu falei, compromete a família toda, né? Então a gente tá aí, mas eu preciso uma hora, senão daqui a um pouco eu vou estar indo com uma. Mas também o que que leva? E os filhos casam, eu tenho 2 filhos Uhum. casados, tenho os netinhos. E meu marido faleceu, aí há 6 anos e pouco atrás. Então você vai arrumando pretexto para ficar, na verdade. Você vai buscando pretexto para ficar, né? Mas tem um momento que tem que falar, epa, sair daqui, tem que conviver, porque você perde o foco, dá a impressão que a gente perde o foco da vida, né? Tá tão habituada Uhum. naquele ritmo. E enquanto eu penso, eu permaneço. Você vai permanecendo. Isso. Muito bacana. Mas pelo menos a senhora empresta a experiência que a senhora tem pro trabalho, para esse trabalho que é tão importante, né? Qual crime chamou mais atenção, assim, que a senhora recorda que chamou muita atenção, assim? Olha, todos os feminicídios chamam muito atenção. Nossa, eu nunca me esqueço. Acho que foi há 3, 4 anos atrás, a enfermeira. Ela era enfermeira ou técnica de enfermagem do hospital de base, né? Houve uma tocaia. Ela estava sofrendo ameaça, as pessoas de São Paulo, esse ex, e ela pediu medida protetiva. Ela ficou 30 dias num outro endereço, em casa de fora, né? Fora da casa. E quando ela achou que a situação estava normalizada, ela retornou e houve uma tocaia, sabe? Esse ex com um amigo abordaram. E quando a gente vê imagens, a filmagem, isso fica tatuado na nossa alma. Mas assim, o que mais assim também chamou mais atenção foi quando a mamãe matou a própria filhinha de 1 ano e pouco. Nossa. A criança não tinha nem 2 anos. Hoje até encontrei o advogado, ele me mostrou as imagens de quando nós fizemos a reconstituição. E foi um trabalho muito árduo, porque eu não sei, eu acredito, né, pela experiência de trabalho, que essa autora, ela era uma psicopata. Uhum. E ela deixava assim, a gente muito em dúvida em relação a essa autoria. Ela falava assim com veemência, sabe? Negava. Tanto é que eu pedi a prisão dela e pedi a prisão de um primo do marido. Uhum. Que na verdade o coitado não tinha nada a ver. Mas não, ele vai fugir, ele vai. E ela tentava jogar isso em cima de alguém, e como eram pessoas de outro estado, lá do norte, eu pedi a prisão e foi difícil eu depois tirá-lo. Foi difícil quando eu tive a minha convicção. E foi com muita crueldade, com muita crueldade. Esse caso, inclusive, me deu uma homenagem em São Paulo, tá? O melhor trabalho de polícia judiciária do nosso DINTER, mas eu não queria nada disso não, sabe? Eu queria que aquela criança não tivesse passado por essa situação que a levou à morte. Então, é uma coisa assim que eu falo que eu morrer, eu vou levar comigo, porque quando é criança é um ser indefeso, né? E a gente tem filho, mas mesmo que não tivesse, eu acho que o amor, assim, a criança seria o mesmo. E quantos anos tinha essa criança? Ela tinha acho que 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses. E ela chegou a falar o motivo de ter feito isso? E, por incrível que pareça, ela tinha um ciúme extremo do marido, do companheiro. Ela tinha tido uma vida toda desregrada. Uhum. Toda desregrada. E quando ela teve essa criança, o companheiro dava muita atenção para a criança. Muita. E o que conseguiu assim provar mesmo. Tinha uma ligação, nós detectamos, eu aprendi o celular dela, e nós detectamos uma ligação que ela fez para o CVV. CVV, né? Que ouve as pessoas. Que a pessoa Centro de se Organização abre da Vida. tal, E ela dizia que ela tinha esse ódio pela criança. Foi isso que acabou levando a morte. Era muito sofrimento. Muito. Eu tive que ouvir essa moça umas 5 vezes. Ela ficou presa lá em Andeara. Eu fui lá. Não, eu precisava ouvir dela essa confissão. Eu precisava. E ela acabou confessando. E ela acabou confessando. O pai sabia disso?
Sabia que foi coitado. Acho ela ele que... trabalhava, ele não acreditava a princípio, ele trabalhava, acho que em usina, ele ficava o dia inteiro fora. E ele não via o que se passava dentro de casa, né? E ele não acreditava. Foi difícil, sim, ele absorver isso Uhum. aí. Foi muito difícil. E ele é um indivíduo bom, trabalhador, né? Eles vieram lá do norte, nordeste, para fazer a vidinha aqui, né? E ela, na reconstituição, ela mostrou como que ela fez, né? Como ela agiu. Isso faz quantos anos? Nossa senhora, eu tô tanto tempo na polícia. Tô tanto tempo na polícia. Não consigo. Faz muito tempo ou não? Ou é Não faz recente? tanto tempo, talvez não, uns 5, 6 anos atrás, talvez por aí. Entendi. E essa questão do feminicídio, como é que tá o número? Também teve uma atualização, né? De legislação. A gente não gostaria que houvesse nenhum registro, né? Parece-me que esse ano houve 2. A gente fica na memória o último que ocorreu, que foi no mês passado. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, né? Que, inclusive, em março completa 10 anos, quando houve essa alteração, né? Do Código Penal. E exacerbando a pena, era até 30 anos, né? Antigamente, e agora passou a pena máxima a 40. Mas então, trouxe assim uma maior visibilidade desse tipo de conduta. Uhum. Porque muitas vezes ele era tratado como uma lesão corporal grave, sabe? Não se tinha a real noção, né, da gravidade, poxa vida. É muito triste a morte em decorrência, sabe, de uma possessão doentia por parte de um indivíduo, né? E realmente houve um ano aí que nós registramos, acho que 4 ou 5. Ano passado, parece-me que foram 2 casos. É que também, quando a autoria é desconhecida, ou mesmo conhecida, às vezes a DEIC também pode abraçar, porque é atribuição concorrente, né? Mas a gente gostaria que nenhum caso fosse, né? Houvesse registro de nada, né? Não é justo isso. Acabar com a vida da mulher, nada justifica, né? Sim. Quais foram as últimas atualizações de lei, né, na questão da violência contra a mulher? Teve alguma coisa bem recente? Com relação à ameaça, né? No ano passado. Então, os delitos de ameaça dependiam da representação da mulher. Ela tinha que falar: olha, eu desejo representar. Elas eram orientadas: a senhora quer representar ou não? A maioria não desejava. Desejava fazer o pedido de medida protetiva, mas elas não queriam ter trabalho em fórum, você entendeu? Aquela coisa de eu quero que tirem encrenca dentro da minha casa. Sim. Era mais ou menos assim, né? Eu quero me livrar do problema. E agora não, né? Acho que a partir de 10 de outubro, salvo engano, ela tornou-se pública, então a mulher não tem mais essa opção. Ela pode até ponderar, mas nós vamos instaurar um inquérito policial, vamos ouvir esse agressor e vamos enviar para o fórum. Entendi. A questão agora, essa é a novidade, hein? Esse acho que é o primeiro podcast que a senhora participa depois da alteração aí do horário da DDM, né? Agora tá atendendo 24 horas, né? Ininterruptas, né? Claro, se é 24 horas é ininterruptas. Mas lá na DDM, então agora, antigamente acho que era um horário de expediente, né? Até às 5 ou 6 horas. E agora tem à noite, fins de semana e feriados. A partir do dia 8, né? De outubro, o Dia Internacional da Mulher. De março, né? Meu Barça, eu voltei para a lei, né? Voltei para a lei que alterou o crime de ameaça, a condição. Agora, dia 8 de março, né? Comemora-se Dia Internacional da Mulher. Esse foi um presente para as mulheres. Porque, embora tivesse a salinha lá no plantão,
mas elas acabavam se vendo outras situações que eram apresentadas, tráfico de droga, roubo, né? Aquela situação bem desagradável, até constrangedora. Uhum. E acabavam ficando muitas horas lá no plantão, esperando serem atendidas. Então, a partir do dia 8, eu estreiei, né, trabalhando sábado o dia inteiro, 12 horas. E é uma facilidade para a mulher fora do expediente, né? Poder. Às vezes elas deixam de ir na delegacia porque trabalham, não pode perder o horário de trabalho, é claro. Então agora tem essa facilidade, né? Delas irem, estão estruturando aos poucos, mas tem um delegado lá à noite, escrivão, investigadores. E esse atendimento fica em duas possibilidades, né? Assim, ela pode fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, e também tem a questão da apresentação do flagrante. Se for atendido pelo polícia militar, pela guarda, vai ser levado para a DDM, mesmo que no horário fora da... Isso, não se apresenta mais no plantão. Flagrante é todo recepcionado, todos os flagrantes são recepcionados lá na delegacia. E as mulheres que fazem BO também fazem lá em qualquer horário. Com certeza, podem ir lá fazer o BO. Maravilha. É a violência doméstica, né? Voltando aí para a violência doméstica. Ela, às vezes o pessoal pensa em violência doméstica só como, às vezes, uma violência física. Mas é muito mais que isso, né? Existem outras possibilidades de violência, né? Eu falo que a violência, ela é crescente, né? Ela começa com ofensas. Ameaças, né? Agressão física e culminam, infelizmente, aí, em algumas situações com assassinato. Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê a violência psicológica, inclusive. Sabe? A violência psicológica, ou melhor dizendo, emocional, de ordem emocional, né? Aquele pai que, obviamente, né, o marido separado da esposa, que fica de buscar as crianças para visita e não vai. Aí as crianças ficam perturbando a mãe. Por que o pai não vai? Esperando o pai. A mãe sofre com o sofrimento das crianças. Né? Ele atrasa com o pagamento da prestação alimentar como uma maneira de castigar a mulher. Pois vai e acerta, né? Antes que ela ingresse. Então, é uma maneira de torturar a mulher psicologicamente. Chega no meio da noite, bêbado, drogado, deixa as portas escancaradas, né? Faz barulho, ela não consegue dormir, ela fica insegura. Então, não precisa necessariamente ter uma ameaça, ter uma ofensa. A conduta dele em si, se é capaz de interferir no emocional dessa mulher, ela já tem uma previsão legal, né? O artigo 147B, que é ação pública, nós vamos instaurar inquérito, independente da vontade dela, né? Para coibir esse tipo de comportamento. Tem a questão também, a gente vê muito assim, às vezes o marido quebra o celular, quebra um objeto, né, da mulher, ou não deixa ela trabalhar. Acontece também esse tipo de... Isso também é considerado uma violência, né? Isso, o fato no caso de dano, é o delito de dano mesmo, né? Quando quebra o celular. Agora, você falando em celular, meu Deus do céu. Olha, o que é de motivação, de briga, agressão física, ameaça, ofensa, em razão dos celulares. O marido, vê a mulher lá, acha que ela já está contatando com o outro. Sabe? Se ele aí toma a força, então machuca, aí joga o celular longe, né, do jeito que você está falando. Lembrou muito esse episódio que tem sido corriqueiro, sabe, na delegacia. É muito difícil, eu não sei, eu nunca coloquei senha no meu celular. Meu marido colocava, eu não tá nem aí. Sabe, pouco me lixando, nem se olha. Coloca. Mas acho que essa conduta é mais em relação do homem, da mulher, né? Do homem em relação à mulher, né? Já aquela coisa ruim que está sendo traído, né? A infidelidade no homem é uma coisa muito forte, né? A dor do chifre é muito brava. Então, isso tem gerado, né, muitos conflitos. A questão também que deve também acontecer é que às vezes a mulher não quer
ter um ato sexual, às vezes com o marido mesmo, não tô afim e tal, e o cara quer forçar, isso também faz parte, né? Sim, antigamente, né, eu sempre falo isso, que o Código Civil de 1940 previa, tinha uma figura lá, estava escrito que a mulher tinha obrigação de servir o homem sexualmente. Ah, é? E podia, então não tinha, ela podia estar menstruada, ela podia tá com a famosa dor de cabeça, né? Mas hoje não, essa figura foi extirpada depois do Código, com os movimentos feministas, né? E depois com a reforma do Código Civil. Mas realmente hoje é prevista como estupro. O não dela tem que ser ouvido, não tem motivo. Não tem motivo. Não quero, não estou afim, não estou disposta. Porque acaba havendo um constrangimento. Mas, infelizmente, muitos homens continuam lá, né, com a ideia machista desse código, alimentando isso aí, que ela é um objeto de prazer e que ele pode usar a hora que ele bem entende. Que nem o José Wilker naquela novela, né? Tinha antigamente uma novela. Tinha um exemplo, né? Eu não sei que novela que era. Ele falava pra moça, hoje eu vou te usar, uma coisa assim. Era uma coisa meio desse sentido. Como se fosse uma coisa, né? Como se fosse uma coisa. Se prepara que... Quer dizer, pergunta se ela... E outra, eu acho que, né, o sexo faz parte do amor, do carinho, né? Da abordagem, do namoro, né? Sim. Faz parte desse. Mas tá namorando, ela não quer? Não quer, respeite, sabe? O homem tem que ter essa mentalidade para poder viver bem. Isso para além da questão doméstica, também a gente viu casos até de famosos ali, jogadores de futebol que às vezes... não sei se a pessoa estava embriagada, mas tem esse lance de, às vezes, forçar, né? Então, é bom ficar claro que se tá na balada e tal, aí acha que a mulher, né? Até o ponto que a mulher fala não, chega e não força a barra, né? Acho que a mulher tá se oferecendo, né? É. Se ela tá com uma roupinha curta, grudada, um shortinho, então ele já olha assim, não, essa daí tá se oferecendo. Não é desse jeito. Uhum. Ela pode andar do jeito que ela quer. Sabe? Ele que tem que ficar na dele, saber se comportar, ele que saia de perto, está sendo provocado. Hoje é isso aí, sabe? Que se, mas ela faz do jeito que ela quer, liberdade, né? E o crime de estupro, ele também ele ficou mais rígido, né? Não é simplesmente o ato sexual, né? Pode ser, às vezes, passar a mão, mudou essa questão, né? Essa concepção mudou. Né? Foi considerado todo ato libidinoso. E tem quem considera até se esse fato ocorre via internet. Uhum. Você entendeu? Uma exposição, às vezes. Ainda mais quando se trata de jovens, né? De crianças, né? Falando dos jovens, nas crianças, a DDM ela abarca esse atendimento, né? De criança e adolescente. O que é mais corriqueiro que envolve ocorrência com esse tipo de público? Acho que em primeiro plano vem maus tratos. Maus tratos, que é agressão física, né? E agressão psicológica também. Expulsa a criança de casa, grita, xinga, não alimenta ela direito. Então, isso tudo entra em maus tratos, né? A segunda, eu diria para você que é abuso sexual. E geralmente é de pessoas próximas, né? Geralmente pessoas próximas. Próprio pai, padrasto, tio, avós, né? Aí depois vai para vizinhos, né? Pessoas com quem a criança convive, frequenta a casa, às vezes. Né? E o perigo é isso, né? Que às vezes são pessoas que teoricamente seriam de confiança, né? Do elo familiar, às vezes. Então, é perigoso, né? Que teria, assim, uma obrigação de cuidar, de zelar, né? A obrigação de não usar como uma coisa qualquer, né? Que essas crianças são usadas com esse objetivo, né? Tem alguma característica que a criança apresenta que, não sei, poderia ser identificado? Olha, essa criança parece que não está bem, ela está indicando sinais de que está sofrendo algum tipo de abuso. Tem alguma dica nesse sentido? A alteração comportamental.
a criança fica mais chorosa, ela se recolhe mais, ela não quer brincar, né? Ela fica assim, uma aparência de depressiva, queda de rendimento escolar. São situações assim que chamam a atenção, né? De repente ela tem essa alteração. O que está acontecendo com essa criança? Muitas começam a se automutilar, né? Cortam com... Sei lá, o que elas encontram na frente, né? Uhum. O que encontram na frente, elas começam a se... Então, tem várias situações. E sobre a Patrulha Maria da Penha, né? A Guarda Municipal, ela tá, inclusive, fazendo 5 anos a Patrulha Maria da Penha agora. Maravilha. Essa semana aí a gente vai até ter um evento lá no Parque Tecnológico. Queria que a senhora falasse um pouquinho do serviço da Guarda, se está auxiliando. Ela parece um trabalho de excelência, né? Porque nós trabalhamos em rede. Então, é a Delegacia da Mulher, a Vara da Violência Doméstica, né, onde tem a promotora, o Ministério Público atua, tem a Secretaria da Mulher, né, com os 2 núcleos, né, os CRANs, que é atendimento à mulher, e tem a Guarda Municipal. Então, ela faz parte dessa rede. E a Guarda Municipal, a gente se refere à Patrulha Maria da Penha, que eles recebem, né, da Vara da Violência Doméstica, as notificações de medida protetiva. Então, eles têm o endereço, eles têm o telefone, então eles percorrem as ruas dessas casas para ver se está tudo bem, se está tudo calmo. Eles telefonam, quando necessário eles fazem visita, param para perguntar se está tudo bem, né? Se o indivíduo não está perturbando. Então, faz um trabalho de excelência, né? Eu acho muito importante esse trabalho da Guarda. Muito bom. Nós estamos quase chegando ao fim já, estamos quase chegando ao fim do podcast. Eu queria perguntar a questão da medida protetiva, porque às vezes a gente vê o normal, né, que a gente conhece mais, seria a medida ali da esposa com o companheiro e tudo, mas a gente anda vendo também muitas medidas de mães contra filhos. Verdade. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa situação. Infelizmente, tem muita violência dos próprios filhos, né, contra a mãe, contra avós. É uma coisa que, inclusive, o juiz da Vara da Violência Doméstica, outro dia estava comentando que chamou a atenção dele, porque o número é muito alto, por parte de filhos e netos também. Geralmente são pessoas dependentes químicas, sabe? Que subtraem os pertences, né, da mãe, da avó, que exigem dinheiro, e quando elas se recusam, eles... Inclusive, esses dias... em José Bonifácio, né? Não lembro se foi filho ou neto que matou a avó. Que matou a avó porque ele queria dinheiro para comprar droga. Foi até, salvo engano, comecinho ou final do mês. Final do mês passado. Então, tem muitas situações assim. Os pais não suportam, né, a conduta de um filho dependente químico, que eles jogam na rua. Os avós abraçam. Só que depois não dão conta, porque eles furtam até mantimento. Tudo que tem na casa que eles podem pegar. E quando vão chamar a atenção deles, eles reagem de maneira muito violenta. E por exemplo, esse caso que a senhora citou que o neto, né, matou a própria avó, entra no caso de feminicídio, se enquadra? Sim. Eu entendo que sim, poderia ser um latrocínio, porque ele matou para roubar. Seria um furto, porque ela já estava morta, né? Mas eu entendo, por se tratar da relação doméstica, encontra enquadramento melhor no feminicídio, na figura do feminicídio, que até tem a pena mais aspirada, né? Sim. Inclusive o pessoal de cá aí, a doutora comentou aqui do doutor Alceu, né, juiz da Vara da Violência Doméstica, se não tá certo o nome, né? Ele já esteve aqui no nosso podcast, quem quiser procurar aí na nossa lista de podcasts, aí já recebemos o doutor Alceu aqui, inclusive com a Patrulha Maria da Penha junto, com o Neves, a Fábio, a gente teve esse podcast bem bacana aqui
E aí você pode acessar aí no canal Márcio Martino. Lembrando aqui, nossa colaboradora aqui é a AP Brasil, tá aparecendo aí. E também nosso colaborador aí, a farmácia Multidrogas, com o Alessandro Rimoli. Doutora, tem mais alguma coisa a acrescentar? Que faltou a gente conversar, falar? Interessante. Não, a gente só deixa essa mensagem, sabe? Do cuidado por parte dos policiais. Os guardas são bem preparados, né? A gente sente isso aí nessas abordagens, porque muitos não se conformam com essa desistência por parte da mulher de medida protetiva. Mas existe uma cultura toda em torno disso. Sabe, a mulher cresce para ser mulher, para ser mãe, ela não consegue viver sozinha. É uma questão de afetividade mesmo, né? É o que mais pega. Muitas vezes ela volta atrás da decisão, questão financeira, preocupação com os filhos, e até por medo. Então, né, os profissionais que lidam com essa questão, realmente tenham essa compreensão. E a gente deixa esse recado que as mulheres, né, que elas procuram se profissionalizar, porque você já resolvendo a questão da dependência financeira, sabe, é mais fácil para romper uma violência tóxica. Isso é muito importante, né? Já é uma saída, já é um gancho. Se não depender financeiramente, já consegue criar um vínculo, né? Se tá difícil sustentar a família com o ganho do marido, imagina com 30% que nem sempre é pago. Então, elas procurem se profissionalizar, sabe? Não importa o que façam, não importa a sua luta, o importante é que consiga, né, crescer dentro do mercado de trabalho. A senhora falou uma coisa até interessante, que é a questão do atendimento da mulher, né? Porque às vezes acontece assim, essa mulher repetidas vezes já chamou a viatura, chama e volta, né? E aí às vezes por uma falta de, não sei se eu vou chamar de falta de instrução ou de paciência, às vezes realmente o atendimento pode não ser tão de excelência. Então acho que é importante a gente ter compreensão, né? Parece que ela chama várias vezes, por que não resolve essa situação, mas tem todo um contexto, às vezes pesado por trás, né? Por trás disso tem toda uma história, né? Ela não teve afetividade por parte de mãe, faltou isso, né? Então ela se apega ao marido, a mãe ensinou que ela cresceu para casar. Então, admitir um fracasso, a separação. Então, tem muitos fatores que levam a mulher a reatar uma relação. Eu acreditava que ele, né, teria mudado de comportamento, que ele teria melhorado, porque é cíclica, né? Batem, se arrependem, choram, pedem pelo amor de Deus. Depois faz a mesma coisa. Daí um pouquinho, acontece tudo de novo. Obrigado, doutora, pela presença aqui no nosso podcast. Foi muito legal, de muita valia no conhecimento aí para todo mundo que está assistindo esse podcast. Foi um presente aí do Dia das Mulheres. Obrigado pela presença no nosso podcast. Eu que agradeço, foi muito bom ter participado com vocês. É isso, pessoal. Não deixa de curtir, se inscrever no canal Márcio Martino e até a próxima.